Olá, amigos. Vamos falar sobre gráficos de matemática no contexto das pessoas com deficiência visual. Há muitas formas de gerar gráfico hoje, as impressoras hoje já têm uma capacidade de trabalhar praticamente direto com os pontinhos que vêm de um editor como do Excel ou coisa assim. Mas, tradicionalmente, há uma tática de transcrição de gráficos que é muito eficiente, muito rápida e que produz um resultado bastante confiável do ponto de vista de aprendizado das pessoas, que as pessoas já estão acostumadas de ver isso aí, que são as células Braille totalmente preenchidas para indicar uma determinada quantidade. Então vamos fazer a seguinte suposição. A gente vai colocar células Braille uma do lado da outra e essas células, cada uma, vamos dizer que represente 10 toneladas. Vamos ao seguinte problema. O Brasil vendeu, num determinado ano, vamos supor 2008, 200 toneladas de arroz. No próximo ano, 2009, vendeu 250 toneladas de arroz. E no ano seguinte, 2010, vendeu 230. Então, 200, 250, 230. A gente pode, então, fazer uma representação em tracinhos, pode fazer uma representação em pontos Braille, dessa quantidade. A gente faz uma codificação de tal maneira que a célula fique totalmente preenchida com pontinhos Braille. Seria equivalente a um E agudo. Então, cada E agudo representaria, por exemplo, 10 toneladas. Então, vou dar um exemplo. Vou querer representar um conjunto de compras do Brasil. Então, cada compra dessas vai representar um conjuntinho de letras colocadas uma do lado da outra. A gente escolhe o E agudo por uma conveniência, que o E agudo tem todos os pontinhos Braille preenchidos. Vamos fazer uma convenção. Cada letra E agudo vai representar 10 toneladas. Se eu quer representar, por exemplo, 200 toneladas, seria 20 tracinhos. 250 toneladas seriam 25 pontinhos, 25 letras E agudo. 230 toneladas seriam 23 letras E agudo. Vamos ver como é que fica. Tá? É muito simples, né? São os pontos todos colocados um do lado do outro, né? São 20 letras na primeira linha, em cima dela 25 letras E aguda, na terceira linha 23 letras E aguda. Então é muito fácil. É uma regra de 3. O número de pontinhos que a gente vai representar é proporcional à quantidade que está sendo representada. Normalmente não se utiliza meia célula Braille, a gente só utiliza o E agudo para representar 10. Se uma coisa tem 13, por exemplo, 13 polegadas, a gente ou escolhe, ou coloca uma célula preenchida com E agudo ou duas células, aí tanto faz. Geralmente a gente se for maior do que metade, a gente usa duas células, senão a gente usa uma célula só. É uma convenção, tanto faz na verdade. Mas com isso a gente consegue gerar um gráfico muito rapidamente. Do lado esquerdo do gráfico a gente coloca uma legenda, embaixo a gente coloca uma outra legenda, né, e um título em cima. Então vê como é que fica o gráfico no final. Suponha, por exemplo, que você queira desenhar um gráfico representando compra de arroz. Tá? Vamos imaginar que em 2008 o Brasil tenha comprado 100 toneladas de arroz. Em 2009 tinha comprado, 200 toneladas. E no ano seguinte, 2010, tinha comprado 180 toneladas. Então, a gente poderia representar as compras de arroz como sendo células Braille totalmente preenchidas com E agudo. A célula Braille com E agudo ela fica totalmente preenchida. Então, no primeiro ano, 100. Tá? Cada célula Braille, por exemplo, podemos dizer que valha 10 toneladas. Então, 100 seriam 10 células Braille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? O segundo ano é o dobro disso, é 200 toneladas. Então, a gente vai botar aqui 20 célulazinhas. Né? E no terceiro ano, vamos usar 180. Então, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então temos aqui um gráficozinho que podemos aqui olhar, no caso
do Braille Fácil, podemos pedir ele para mostrar 5 linhas Braille, para a gente ter uma ideia como é que a coisa vai ficando aqui embaixo, né? São 5 linhas. Agora, só isso aí não é suficiente. A gente tem que colocar aqui uma legenda aqui à esquerda, por exemplo. 2008. Próxima linha, 2009. 2010. Tá. Então aqui como é que está ficando o nosso gráfico. Bom, só isso, na verdade, não fica bonitinho. A gente tem que colocar um título aqui em cima, compra de arroz. E temos que, não podemos esquecer que isso aqui vai ser representado exatamente assim, não pode haver reformatação. Então a gente tem que marcar esse pedaço e dizer para ele editar, não ajustar esse trecho, ou F-, F+, né? De tal maneira que quando a gente verifique como é que está ficando lá o nosso gráfico. Nós podemos, caso desejemos, colocar umas barrinhas separadoras para colocar uma faixa entre o gráfico e a legenda. Podemos fazer várias coisas, tá? No caso aqui eu vou colocar um tracinho aqui embaixo, né? Eu vou botar uma letra C que fica mais bonitinha. E indicando, por exemplo, que de 10 em 10 eu vou ter uma marca de, sei lá, de dezena, né? Seria equivalente a 100 toneladas. Então, vou botar aqui assim, um L para indicar uma marca, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A cada 10 eu coloco uma letra L, quer dizer, deixo 9 de espaço, depois uma letra L. De forma tal que quando eu visualizar isso aqui, eu tenho umas marcazinhas aqui que posso utilizar para colocar uma legenda. Por exemplo, posso colocar na primeira o valor 0, na segunda posso colocar aqui o valor, sei lá, 100, e na terceira o valor 200. Repare que quando eu olho aqui embaixo, né, não ficou bem sintonizado exatamente por causa do number, que não aparece aqui. Então temos que tirar uma casinha aqui e 2 casinhas aqui embaixo para a gente ter uma visualização bem bacana dessas nossas legendas. Acho que ficou um pouquinho defasada a segunda ali. Vamos ajeitar. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou bacaninha agora. Então é isso. Os gráficos criados dessa maneira, eles são muito fáceis de serem consumidos pelas pessoas cegas. Repare então que esse tipo de gráfico ele é especialmente interessante porque você pode gerar esse gráfico utilizando uma máquina perca, você não precisa de nenhum equipamento especial, não precisa usar o Braille Fácil para produzir esse tipo de gráfico. Uma variante desse processo é você colocar essas barrinhas de E agudo não na horizontal, mas na vertical. Só que nesse caso aí já fica meio complicado de você utilizar uma máquina Perkins. A nossa sugestão então é que você utilize o Braille Fácil para colocar essas letrinhas E agudo uma em cima da outra para produzir o resultado desejado, tá? Eventualmente você pode utilizar o retoque Braille. O retoque Braille talvez torne esse processo de digitação um pouquinho mais simples, mas isso tudo é opcional. De qualquer maneira, a colocação de barras verticais ela acaba ficando um pouquinho mais bonita do que a colocação de barras horizontais. Mas do ponto de vista da pessoa cega, da pessoa que está lendo, o resultado é igualmente bem sucedido. A pessoa consegue ler tão bem as barrinhas em pé, quanto consegue ler as barrinhas na horizontal. É interessante a gente notar que esse processo de gráficos, geralmente quando a pessoa começa a fazer gráfico, ela começa também a fazer umas frescurinhas, por exemplo, colocar uns quadrinhos em volta, começa a colocar umas legendazinhas mais sofisticadas, mas isso vai do gosto da pessoa. Na prática, isso tem muito pouca influência quando você está trabalhando com a pessoa com deficiência visual, porque ela não tem essa visão de conjunto. Então, claro que você pode fazer um quadrinho em volta para delimitar o gráfico, mas começar a botar pontinhos ali para enfeitar, pode ter certeza que a pessoa com deficiência visual
vai achar que aquilo ali é alguma coisa importante, quando na verdade é simplesmente um enfeite. Então é melhor restringir o número de enfeites do gráfico ao mínimo.